Você já passou pela situação de se voltar para casa com um 8 na prova e estar extremamente orgulhoso da nota que tirou? Aí você entrega o boletim para os seus pais e o olhar deles passa pela nota. Não há um sorriso, não há um parabéns. Em vez disso, você ouve: mas fulano tirou 10. Você poderia ter estudado mais. Ou você não fez mais que a sua obrigação. A mensagem que fica registrada na sua mente é: o que eu sou e o que eu faço nunca é o bastante para ser amado ou aceito. Se você não me conhece, meu nome é Bruna Souza, sou psicóloga e hoje nós vamos conversar sobre como a busca pela nota 10 na infância, ela se transforma na vida adulta em um problema. Uma nota 8 é considerado boa, acima da média na maioria das escolas. Mas para muitos pais, a nota não é vista como uma consequência do aprendizado, mas sim como moeda de troca afetiva. Pais que cobram perfeição muitas vezes estão replicando traumas das suas próprias criações ou projetando nos filhos suas frustrações. Quando o foco está apenas no resultado final, o 10, e não no esforço, a criança ela aprende que o seu valor é condicional ao último sucesso. Se eu tiro 10, eu tenho valor. Se eu tiro 8, eu falhei. E se eu falhei, eu não mereço afeto. A criança, então, ela entra no modo sobrevivência emocional. Ela se torna o adulto perfeito, o filho bonzinho, aquele que não dá trabalho. Mas o preço disto é alto. É a anulação dos seus próprios limites e desejos baseados na validação externa. O tempo passa, a escola acaba, a faculdade termina. Mas o funcionamento da infância permanece o mesmo. O adulto que cresceu tendo a obrigação do 10, ele não deixa de buscar essa nota. Ele apenas muda o lugar. Agora, a nota 8, ela está no trabalho, nos relacionamentos e na saúde. As consequências na vida adulta, elas podem ser como a síndrome do impostor e um perfeccionismo paralisante. Mesmo que esse adulto seja promovido, elogiado, ele alcance cargos altos, sempre viverá com medo constante de ser descoberto. É desproporcional às conquistas e o sentimento de capacidade. Se o projeto foi um sucesso, mas teve um pequeno detalhe que poderia ser de outra forma, o cérebro vai focar no erro. O perfeccionismo aqui não tem como objetivo a busca pela excelência, e sim o medo do fracasso. Essas pessoas elas podem ter um excesso de produtividade. Para quem aprendeu que nunca é o bastante, descansar gera angústia, ansiedade. Ficar sem fazer nada gera culpa. A pessoa ela se sobrecarrega, aceita demandas muito além da sua capacidade e entra no ciclo de hiperprodutividade. Afinal, parar significa lidar com um sentimento de insuficiência. O esgotamento profissional pode acabar sendo a consequência para quem não consegue descansar e colocar limites. Essa pessoa também ela pode ter dificuldade em lidar com críticas. Qualquer feedback negativo, por menor que seja, é recebido como uma rejeição. Dizer não se torna quase impossível, pois há o medo de decepcionar o outro e deixar de ser aceito. O adulto que busca o 10 a todo custo é, no fundo, uma criança que ainda está tentando entregar o boletim para os pais. Mesmo que os pais já tenham mudado, envelhecido ou partido, a voz interna continua exigindo a perfeição e metas irrealistas, sem valorizar as pequenas conquistas. É a voz que diz, no domingo à noite, que você deveria estar estudando ou trabalhando e não descansando. É a voz que diminui as suas vitórias dizendo: você conseguiu, mas era o mínimo que você poderia fazer. Essa busca por validação externa é um poço sem fundo. Você muda de emprego, compra um carro melhor, faz especialização, mas sempre você quer mais. Sabe por quê? Porque você está tentando agir como no passado, no presente. Você se esquece que não é a mesma pessoa de antes, que estava tentando sobreviver naquele ambiente. Hoje, você tem outras ferramentas. Se você se identificou com o que eu disse, o primeiro passo não é culpar os seus pais. Na maioria das vezes, eles fizeram o que eles conseguiam. Assuma a responsabilidade pela sua vida a partir de agora. Tente praticar a autocompaixão. Um trabalho ele não precisa ser perfeito para ele ser válido. Ele pode ser suficientemente bom. Você não precisa bater a meta todos os meses.
O importante é você dar o melhor que você consegue. Permita-se errar. Seja mais gentil com você. Separe identidade de performance. Você não é o seu salário, você não é o seu cargo e você não é a aprovação do seu chefe. A sua identidade e o seu valor como ser humano, eles não se baseiam nisso. O seu desempenho em uma tarefa é apenas o reflexo de um momento e não o resultado de quem você é. Comece a celebrar as pequenas vitórias. Se você entregou um relatório, comemore. Se você conseguiu descansar no final de semana, veja isso como uma conquista de saúde e não uma perda de tempo. Quando a voz interna disser você não fez mais que obrigação, responda para si mesmo: fiz o meu melhor, com os recursos que eu tinha, e isso tem valor. Crescer ouvindo que o seu melhor não é o bastante deixa cicatrizes, mas elas não precisam ditar o resto da sua história. Acolha a sua jornada, acolha o seu esforço. Nem sempre a gente consegue tirar um 10 e tudo bem. Gostou? Curte. E se você tiver alguma dúvida ou comentário, deixa aqui, ó, pra gente continuar proseando sobre esse assunto.